Muito bem, aquele abraço para você que nos acompanha. Vamos para mais um podcast Mentes Pensantes, aqui com Pedro, com Deise e com João. E o nosso tema de hoje é recompensa e comportamento, né? Um tema que é uma sugestão aqui do nosso querido João Panho. Seja bem-vindo, João. Eu quero cumprimentar você inicialmente em mais um podcast. Muito obrigado, Aislan. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, esse tema, como que eu pensei ele para a gente colocar? A gente vive se comportando, mas a gente não pensa de onde vem o comportamento para muitas coisas. A gente precisa entender que todo comportamento, Aislan, ele é aprendido de algo. Mas como que esse comportamento se mantém? É através da recompensa. Então vamos pensar o seguinte, conforme as situações da nossa vida forem acontecendo, né, no nosso ambiente, ela vai nos indicando qual a forma que a gente vai se comportar para algumas coisas. E o que vem daquele comportamento é a recompensa que se tem para aquele comportamento ser gerado como uma aprendizagem. Por exemplo, a gente tem uma criança que está vivendo alguma situação no seu dia a dia e ela é recompensada por um comportamento que me agradou. Isso aumenta a probabilidade daquela criança continuar aquele comportamento. Da mesma forma, é muito comum a gente ver em situações de trabalho, situações laborais, onde aquele funcionário é elogiado pelo aquele serviço que ele fez e aquilo ativa nele um ímpeto de continuar mantendo aquele comportamento. Por quê? O nosso cérebro, ele fica viciado numa neurosubstância chamada dopamina. E a dopamina tem uma relação com a recompensa. Então, a partir do momento que a gente é recompensado por algo, Aislan, a gente cria uma busca por aquilo. Porém, essa busca, ela pode ser por um comportamento tanto positivo quanto também negativo, dependendo da ótica que a gente coloca as situações de recompensa na nossa vida. Então, na psicologia cognitiva comportamental, a gente nomeia, né, como reforçador positivo. Então, o que é um reforçador positivo? Quando eu acrescento algo bom em cima de um comportamento que é bom. Só que quando eu acrescento algo que é bom em cima de um comportamento que não vai me levar a prosperar, não vai me levar a dar bons resultados, a tendência final dele é se manter um ciclo vicioso na minha vida de comportamentos que acabam não me levando num objetivo final mais claro. Muito bom, João. Eu acho que a tua introdução já conecta bastante, né, Pedro? Seja bem-vindo. Com certeza. E aí, como é que está? Com certeza. Bom demais, graças a Deus. Melhor agora que eu estou com vocês aqui, né? Vamos para mais um podcast Mentes Pensantes. Rapaz, muitos gatilhos já com essa introdução do João aí, né, Pedro? Sim, com certeza, muitos gatilhos. E aqui eu vou puxar para a questão emocional, que o João trouxe essa questão do nosso cérebro se mover pela dopamina, que já é uma recompensa química. Então eu obtenho uma recompensa química de algumas coisas que eu faço, e eu também obtenho uma recompensa emocional, no sentido de um elogio, de um parabéns, de um muito bem, eu tenho orgulho de você. E isso me abastece tanto quanto uma recompensa química, porque isso também me vicia, né? Tanto que existem pessoas, e aqui eu não estou falando só crianças, mas adultos que se movem por uma recompensa emocional, por uma necessidade de ser validado, né? Então, poxa, eu vou entregar essa excelência aqui para o Aislan, porque inconscientemente eu preciso da validação dele. Então, eu só entrego porque eu preciso da validação dele. Eu esqueço de mim e começo a pensar nele, né? Então, essa questão da recompensa emocional, eu quero explorar ela bastante aqui com vocês. Desde mais um podcast Mentes Pensantes, agora depois da explicação técnica dos nossos queridos especialistas aí, João e Pedro. O que eu vou falar agora? Podemos dar boa noite já, né, Deise? Valeu, gente. Dá um abraço, até a próxima. Mas é que assim, eu não sei você, Deise, mas eu particularmente também, eu me sinto uma pessoa onde tem que ter algo para eu me motivar. O meu comportamento, de fato, ele é movido por algum tipo de recompensa. E isso é talvez do meu histórico de vida. E quando o João fala de infância, meu Deus, como isso acontece no dia a dia nas famílias, né? Eu também, Aislan. Tem que fazer sentido na minha cabeça. O meu comportamento tem que ter um objetivo, entende? É quase como se fosse uma recompensa, né? Tem que fazer sentido na minha cabeça para eu poder manter o comportamento. Mas enquanto eles falavam, me veio à mente justamente o que o Pedro falou ali no final. E se o comportamento que eu estou tendo para ter aquela recompensa não é o que eu quero e não está me fazendo bem?
Será que é legal eu manter o comportamento? Eis a questão. Nossa, Deise, que sensacional. E quando não vem o que a pessoa como diz espera, o Pedro, durante muito tempo na minha vida... E as frustrações. Né? Eu ia dizer, durante muito tempo na minha vida, eu tinha determinados comportamentos para agradar alguém. Mas era realmente o que eu queria, entendeu? Então, quando eu defini o que eu queria, talvez aquela recompensa do agrado não fosse suficiente, mas até identificar isso, né? Isso. E eu treinei o meu filho por muito tempo a identificar o que ele queria. Porque ele fazia as coisas desde criança, principalmente na escola, porque a professora ia gostar, porque não sei quem ia gostar, porque sabe? Mas e você? Você vai gostar? É isso que você quer? Então, assim, comprei briga em casa, né? Porque, eu não quero ir almoçar em tal lugar. Mas a família inteira vai. Mas ele não quer, deixa ele em casa, se é a vontade dele, sabe? Então, a recompensa do elogio e do agradar o outro compensa, será? Né? Eu acho que é bem individual isso, né? João, até voltando contigo, porque quando você fala de uma infância, né? Olha como a gente vive numa sociedade regada de exemplos diários, né? Da mãe que vai no supermercado, vou te comprar algo, mas se você se comportar. Veja os relacionamentos com os filhos, desde muito pequeno você já ensina isso por isso. Faz isso que eu te dou isso. Afinal de contas, isso é correto ou não é? Antes de eu responder diretamente essa tua pergunta, eu quero explicar que existem vários tipos de recompensa. Por exemplo, o Pedro deu uma explanada nessa parte da recompensa emocional. Eu tinha falado de uma recompensa material na minha forma de falar. A Deise, ela traz um processo de recompensa que faz um misto entre processos emocionais e também materiais e também, digamos que cognitivos, naquilo que ela pensa a respeito sobre. Então, eu quero dizer para vocês que a recompensa ela se dá tanto de um âmbito de um elogio, né, quanto de um direcionamento verbal a algo, de uma recompensa emocional, como que eu estou me sentindo frente àquela situação que aconteceu, de uma recompensa também material, quando é colocada. Tudo isso, tudo que é acrescentado no ambiente é uma recompensa. Esse apontamento seu, Pedro, também nesse aspecto emocional, me parece que ele tem a sua força também, né, pelo reconhecimento, né? Você diz assim que quando te reconhecem, isso te motiva ainda mais. Você vai nessa vibe também de uma recompensa num sentido de reconhecimento? No meu caso, não é necessariamente uma validação sua, por exemplo. Mas, para mim, vamos dar o exemplo aqui da academia. Né? Se você for ver alguns influenciadores na internet, inclusive, o que eles vão falar? Faça o que precisa ser feito, pronto e acabou. Eu não funciono assim. Eu não consigo fazer o que precisa ser feito sem ter um sentido. Mas o meu sentido é um sentido que talvez ele exceda um comportamento, no sentido de poxa, fazer academia vai me tornar mais forte, mais disciplinado, e me tornar mais forte, mais disciplinado vai me fazer impactar melhor as pessoas. Eu penso dessa forma, entende? O aí fazer, funciona. Isso me faz suportar o processo do ter que fazer. Mas se alguém falar... Aquele livro Pedro, motivacional, não interessa, você não é uma criança que vai fazer só o que gosta, você tem que fazer e pronto. Não funciona. Comigo não funciona. Pode funcionar com outras pessoas que são resolutivas, que são práticas, mas no meu caso não. Eu preciso dar esse significado maior. Entende? Que não é necessariamente uma validação. No sentido de, eu vou fazer porque, né, a Aislan está aqui, João está aqui, Deise está aqui, então eu vou fazer. Não sejamos hipócritas também de que a gente também, todo mundo é assim. Quando você sabe, quando você tem a certeza que você vai ser validado de alguma forma, você vai para cima. Ou alguns fazem um comportamento contrário. Então, eu vou falar assim, você que está nos ouvindo aí, você vai concorrer a uma cadeira aqui no podcast Mentes Pensantes. Alguns vão falar, me dá, outros vão falar, não quero nem ver. Né? Por quê? Porque ele tem a certeza que ele vai ser validado. Só que alguns não estão preparados para isso. Né? Então, não sejamos hipócritas que a gente em algum momento não é validado. Mas viver uma vida, principalmente tomando decisões importantes, que vão determinar seu destino, seu futuro, pautado na validação, aí é um problema. Porque aí você condiciona a sua vida, era como se a sua vida, de maneira inconsciente, estivesse nas mãos de outra pessoa. Entende? Aí é que é o problema, né? A Deise citou esse caso
de uma recompensa que o outro espera e nem mesmo, às vezes, muitas vezes não é o que a pessoa está disposta, né? Então, realmente, Deise, concordo com você nesse sentido. Uma sociedade que nos tabula recompensas, né? E às vezes não é exatamente a recompensa que a gente queria também, né? E aí automaticamente vem a frustração, como lidar com isso. E aí já se confunde, aí veja como já bate de frente com a personalidade de cada um, com o jeito de cada um lidar com os problemas, com o enfrentamento disso, né? Quando Há você pessoas cita que vivem a vida inteira. birrentas. Tem pessoas que vivem a vida inteira se comportando de alguma maneira para ter uma certa recompensa e ficam doentes depois porque não é aquilo que é a identidade dela, entende? Isso, ela não vive a vida Mas dela. o que falta? Talvez um pouquinho de consciência. Eu acho que identificar é o primeiro passo, sabe? Identificar o que eu quero e o que eu não quero. Não, eu vou dar um basta de uma hora para outra e talvez não, mas o fato de você identificar já vai fazer você tomar rumos diferentes, ajustando um negócio aqui, ajustando um negócio ali, entende? Para que a recompensa seja realmente válida para você, não para o outro. Que a recompensa ela seja 100% sua, Exato. ou 90% sua. E eu me conhecer melhor faz com que eu comece a aceitar recompensas mais claras, justas, corretas para mim. Porque a falta de conhecimento também me leva a me sentir recompensado por coisas que nem sempre fazem tão sentido assim ser recompensas para nós. É o que faz muitas pessoas viverem no piloto automático. No sentido de elas, por exemplo, o celular é uma recompensa. Então a pessoa vai, ela trabalha durante o dia, chega à noite e desfruta dessa recompensa aqui. Só que essa recompensa não está gerando um avanço na vida dele. E aí ele fica nesse piloto automático, no sentido de viver nesse ciclo de recompensa, eu vivo meu dia a dia, recompensa, vivo meu dia a dia e não constrói nada. Né? Vamos definir aí 3 recompensas, então, para a gente cá entre nós, e quem está nos assistindo vai se identificar. Tipos de recompensa que você se identifica, João? Você é da material, é da emocional? Eu sou mais do elogio do comportamento. Parabéns, João. Gostei da tua apresentação lá, gostei do comportamento que você teve. No aspecto elogio ao comportamento. Você também, né, Pedro? Sim. Guardado a proporção. É vinculado a... levando essa mesma lógica do João, no meu caso, é tipo o impacto. Por exemplo... Pedro, seu episódio gerou isso em mim. Entende? Sim, isso é muito bom. Né? O impacto Sim. é vinculado ao impacto. Pedro, depois da sessão aconteceu isso. É impacto. Entende? Eu confesso para vocês que fiquei bem dividido. A da minha recompensa... parte pode ser em Pix. Então, eu fiquei bem dividido aqui também da recompensa, porque o cara também que me valoriza, nossa, eu tiro a camisa por ele. Eu estendo o tapete vermelho. O cara que te valoriza, ele te conquista, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você mira o objetivo é a recompensa, né? E aí você mira algo e alcança, quando isso é palpável, também é muito bom, né? Sim. Estou extremamente dividido, desde você. Eu também. Eu brincava muito no banco, porque o banco mandava cartinha de parabéns, eu dizia sempre a minha parte podia ser em Pix. Não precisava ter os parabéns. Né? Não que eu seja tão materialista assim, mas eu acho que é uma forma visível de você ver a recompensa, né? Sim, o que você conquistou. Me fez lembrar de um meme que circulou Com essa certeza. semana aí, de um cara que trabalhou parece que 30 anos numa empresa e ganhou um copo. Sim, eu vi isso aí. Tanto é que daí surgiu uma vaquinha e o cara ficou milionário, porque todo mundo começou a mandar dinheiro pro cara lá numa campanha, né? Porque, cara, que é isso, né? Talvez o copo deu certo, né? Veja como é, né? Veja como se enquadra O bem. copo foi uma excelente recompensa para ele. Gente, muito obrigado a você que acompanhou Ué, já? mais uma edição do Mentes Pensantes, tá? Vamos nos encontrarmos semana que vem, agradecendo aqui os nossos parceiros, nossos patrocinadores que durante o programa ficam rodando aqui na barra da tela contigo. Valeu, João, valeu, Deise, valeu, Pedro, tchauzinho para todo mundo aí. Até mais. Até, gente. turma. Até, tchau, tchau.